Boa noite, que todos sejam muito bem-vindos à nossa live, que possamos nesta noite ter um aprendizado significativo para a nossa vida, para que a gente entenda melhor as leis de Deus que regem a todos nós. Então, convido a todos que aqui se encontram neste momento para realizarmos uma prece, dizendo: Amado Pai, ajuda-nos neste instante com a Tua luz, para termos boas condições de entendermos as lições que receberemos a partir deste instante. Rogamos a Jesus, o Mestre amado de todos nós, que abençoe as nossas vidas, as vidas daqueles que sofrem, tão mais necessitados do que cada um de nós. Que a luz de Deus envolva todos nós e toda a humanidade também. Que assim seja. O assunto de hoje é importantíssimo para o futuro de cada um de nós. Vivemos, pensamos e produzimos. Eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Morremos. Morre somente o corpo. Mas nós, espíritos imortais, sairemos dele e continuaremos a nossa vida na dimensão espiritual. Mas deixando a Terra, para onde vamos? O que seremos após a morte do corpo? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Precisamos destas respostas. Todos nós temos a necessidade de viver, sentir prazer e alegria, de amar e de ser feliz. Mas de que serviria tudo isso se a morte existisse realmente? Tudo se encerraria e nada valeria a pena. Existe algo mais desesperador do que este sentimento de destruição absoluta de tudo? Perder todo o aprendizado, a inteligência, afeições, progresso realizado, tudo acabado, tudo perdido? De nada nos serviria qualquer esforço no bem, do devotamento para nosso progresso, para depois não aproveitar nada disso, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada mais nos serviria a coragem, o zelo, respeito ao semelhante, o bem realizado. Se fosse assim, o nosso destino seria 100 vezes pior do que a da pessoa irracional. Ao percebermos não ter valido de nada o esforço no progresso, seria desesperador verificar que o bem realizado com perseverança e com boa vontade de nada serviu. Todos nós temos um futuro radiante e infinito pela frente, pois somos espíritos imortais. Todo o aprendizado recebido se mantém em nosso ser, em nosso espírito, e todos os sentimentos e tendências também. Aqueles que acreditam e se preocupam somente com o presente são conduzidos a pensar somente em si, não dando preferência aos outros, e seria esse o mais poderoso estímulo ao egoísmo. Primeiro eu, depois eu. Para aqueles que acreditam em nada existir,
após a morte física, acontece o seguinte, e vamos a um exemplo. Um moço de 18 anos, afetado de uma enfermidade do coração, foi declarado pelos médicos como incurável, ouvindo que poderia morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos, e não iria além. Então, o moço abandonou os estudos e entregou-se ao excesso de todo tipo. Quando as pessoas o alertavam sobre a vida desregrada que levava, ele respondia: o que me importa se eu não tenho mais de 2 anos de vida? Eu vou aproveitar, eu vou me divertir até o final. Eis a consequência daqueles que não creem no porvir, na vida futura. E se fosse espírita esse moço, teria dito: a morte não destruirá o meu corpo, que deixarei como usado, mas meu espírito viverá. Eu serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim aqui na terra. Tudo o que aqui puder adquirir em qualidades morais e intelectuais, nada perderei. De todas as imperfeições de que me livrar, diria o moço, será um passo a mais para a minha felicidade, e ela acontecerá dependendo do que eu fizer na minha presente existência física. É, portanto, de meu interesse viver no bem, diria ele, buscar o aprimoramento e as virtudes neste tempo que me resta e evitar tudo que possa diminuir as minhas forças, atrair problemas futuros para chegar muito bem no plano espiritual. Eis a realidade. Em tudo o que agirmos na dimensão física, vai refletir, vai repercutir em nosso espírito, sendo que o mal realizado nos fará muito mal e o bem efetivado nos fará muito bem, fortalecendo, reequilibrando e trazendo felicidade a todos nós para a eternidade que nos aguarda. Segundo os princípios da justiça, o ser humano deve ter a responsabilidade dos seus atos. Mas para haver essa responsabilidade, é preciso que sejamos livres nas escolhas de nossas atitudes no bem ou no mal. E que conhecemos esta liberdade com o nome de livre-arbítrio. Deus nos oferece a liberdade de escolha em nossa vida, podendo realizar o bem que entendermos, mas a responsabilidade de nossos atos será somente de cada um. Prestaremos contas de cada ato em nossa vida. Que nossos atos, então, daqui para frente, melhores do que já foram lá atrás, aconteçam. E isso nos fará muito bem. O Espiritismo nos oferece a verdade, toda aquela que a nossa evolução atual consegue entender, e coisas melhores que as religiões ainda não conseguem explicar. Por isso, a doutrina espírita é acolhida e aceita por todas as pessoas que têm o tormento da dúvida e o interesse em buscar conhecimento das leis da vida. Por quê? O Espiritismo tem em si a lógica do raciocínio e a confirmação dos fatos pela verificação de método experimental, não baseado na simples hipótese, mas na certeza do que ensina. Mas então, por que as pessoas têm medo da morte? Este temor é um efeito da sabedoria de Deus
e uma consequência do instinto de conservação, que é comum a todas as pessoas vivas. O instinto de conservação, meus irmãos, é necessário, e enquanto não se está esclarecido o suficiente sobre as condições da vida futura, e sem este instinto não nos esforçaríamos no bem, que deve servir ao nosso próprio adiantamento, encontrando então a felicidade. O temor da morte ocorre, então, da pouca noção da vida futura, da vida espiritual, existente após a morte física. E esse temor, ele vai diminuindo à medida que a certeza aumenta, pelo esclarecimento que se busca, até desaparecer completamente o medo da morte. Com este entendimento, não negligenciaremos o presente, que é necessário para nosso adiantamento moral e intelectual. Então, a morte, o que é? A morte é um sono de transmissão, quando passamos da vida material para a vida espiritual. O corpo morre e nós, espíritos imortais, saímos do corpo, continuando a nossa vida. Simples assim. Chegaremos na dimensão espiritual da mesma forma como deixaremos a matéria, com os mesmos sentimentos, os bons e os maus, aprendizados conquistados, vícios adquiridos e não superados, enfim, chegaremos lá da mesma forma que éramos no corpo físico. Então, estaremos no corpo espiritual. Vamos lembrar de algo maravilhoso agora. Os nossos afetos que partiram estão vivos, muito bem vivos, mais do que nós, porque eles têm mais liberdade. Ainda nós nos encontramos presos em um corpo material. Muitas pessoas partem para mundos felizes após a morte física, e eles vão sentindo na mente, envolvendo-os e até perturbando o lamento e o inconformismo daqueles que ficam no corpo, como se imensa desgraça atingisse os que partiram. Imensa desgraça atinge igualmente aos que ficam desesperados, inconformados, com eternos adeuses eternos, como se jamais poderiam se reencontrar, inspirando o terror da morte em vez de causar esperança. Que desgraça, dizem, morrer jovem, rico e com um futuro brilhante pela frente, e afirmam, finalmente encontrou o descanso eterno. Ledo engano. O descanso eterno seria um contrassenso nas leis do progresso e evolução que Deus oferece a todo o universo. E por que os espíritas não temem a morte? Porque a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro pelos ensinamentos que oferece. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Ergueu-se o véu. Aí, o mundo espiritual apareceu para todos nós, na plenitude de sua realidade prática. Não foram as pessoas encarnadas, ou seja, os que vivem no corpo de carne, que descobriram o mundo espiritual. Foram eles próprios, os habitantes do mundo espiritual, que nos vêm contar e descrever a sua situação. Aonde está isso?
em um livro basilar da doutrina espírita, de nome O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, onde nos contam eles, os espíritos, como se sentem, onde vivem, o que aconteceu com eles ao desencarnar, o que encontraram do lado de lá, quais as consequências de suas ações aqui na Terra. Não se trata, neste caso, da revelação de um espírito só, que poderia ver as coisas de seu ponto de vista. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a uma pessoa, que pudesse deixar-se levar pelas aparências e suscetível de ilusões ou imaginação exaltada. A revelação espírita trata-se sim de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados aos inferiores, por intermédio de tantos outros auxiliares encarnados designados de médiuns, espalhados pelo mundo todo, sendo que a revelação deixa de ser um privilégio de alguém, pois todos podem saber dela pela observação dos fatos de quem a estuda, sem ser obrigado a adquirir uma crença pela crença dos outros. A busca deste conhecimento nos é importantíssimo. E eis aí, porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Não é somente a esperança, mas a certeza que nos conforta. Sabemos que a vida futura é a continuação da vida terrena, em melhores condições, se viveu no bem. E aguardamos essa passagem com a mesma confiança que à noite sabemos que de manhã o sol brilhará. Plena certeza. Então, os motivos desta confiança nos vêm dos fatos testemunhados e concordados com a lógica, com a justiça e bondade de Deus, que não quer que nenhum filho seu morra. Isso Deus não negocia com nenhum de nós. Ele nos criou para a vida eterna e somos espíritos imortais. Por enquanto, vivendo num corpo físico, mas depois, quanta felicidade nos espera. Quantos reencontros maravilhosos com nossos afetos que já partiram. Isso é real. Isso é concreto. Eles estão na nossa volta. Nos comunicamos com eles pelo pensamento. O mundo espiritual e o mundo corporal identificam-se em perpétuas relações, convivendo e um ajudando o outro, assistindo-se mutuamente. Ninguém é separado. Então, quando entendermos a vida futura pela busca do conhecimento e não mais tendo dúvidas, desaparece o temor da morte. Encara-se a sua aproximação com serenidade, esperança e confiança em Deus, como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não da morte ou do nada. A vida que nos aguarda do lado de lá. Graças a Deus, somos todos nós, vivendo no corpo ou não, espíritos imortais. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, vamos encerrar este nosso momento de aprendizado, recebendo boas vibrações, com a prece neste instante, dizendo: Pai querido, somos-te gratos por este momento, quando entendemos um pouquinho melhor a realidade da vida infinita para todos nós. Agradecemos também
a vida que nos destes, que possamos fazer dela muita luz para nos aproximarmos cada vez mais do teu amor e do bem. Que Jesus, o Mestre amado, nos dê a sua luz e a sua paz. Que assim seja. Até mais.